Jornal ISTV Cidade, Uberaba. Estamos de volta com o ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense, hoje recebendo a visita de uma figura ilustre que esteve conosco na primeira transmissão, veio aqui nos abençoar, nos dar as boas-vindas, boas energias e hoje retorna. Muito obrigado, Dom Paulo, nosso arcebispo metropolitano Dom Paulo Mendes Peixoto. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, Dom Paulo. Bom, primeiro quero cumprimentar a todos, né? Cumprimentar a você, Paulo, meu xará, né? Isso. Que bom. Dizer da alegria de poder também estar participando deste momento. Eu tive a alegria, então, de estar aqui no primeiro programa, né? Isso. Da bênção, da ISTV Cidade Uberaba. E até dizendo, assim, da importância do canal de comunicação, ainda mais no momento que nós estamos vivendo em todo o Brasil, essa questão das eleições, né, do Conselho Tutelar, e a gente veio aqui justamente para dizer uma palavra sobre isto, nesse sentido de incentivar a você que está nos acompanhando nesse momento, aí no Brasil todo, da importância de participar, apesar de a gente saber que o voto não é obrigatório. Não é obrigatório, Mas é uma questão, assim, até de muita responsabilidade nossa, porque o Conselho Tutelar está a serviço da defesa da criança e adolescente. Isso. E você aí na sua casa, você certamente tem criança, tem adolescente, então é hora de pensar nessa responsabilidade que a gente tem agora nesse dia 1º. É verdade. Dom Paulo, nós tivemos na semana que passou a presença de uma figura ilustre aqui da nossa comunidade, a professora Silvana Elis, que nos contou que tem um grupo aí de mais ou menos umas 60 pessoas, de lideranças, de pessoas da comunidade que estão à frente desse processo para divulgar, disseminar informação de qualidade sobre essa eleição no Conselho Tutelar. E ela nos informou, inclusive, que o Conselho ele é uma espécie de guardião dos direitos da criança e do adolescente. Eu queria, nessa linha, que o senhor falasse um pouquinho mais, o senhor já deu aí uma pincelada, né? A gente entende por que a Igreja Católica, através da sua liderança aqui em Uberaba, está tão empenhada, tão envolvida nesse processo. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre as razões pelas quais a Igreja assume, né? De frente, o senhor também foi para as redes sociais, gravou vídeos, né, estimulando a participação. Por que, Dom Paulo? Primeiro dizer que não é uma questão da igreja aqui de Uberaba. Tanto é que estou até aqui com uma carta, a carta da CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, mandando uma carta assim para todo o Brasil, porque nesse dia 1º agora, o próximo domingo, será esta eleição em todos os municípios. Certo. E a igreja entende isso aí como uma grande responsabilidade nossa, porque é a questão de defesa de direitos da criança e do adolescente, né? E principalmente aqueles que são indefesos, né? Então, vulneráveis e tem acontecido vários fatos assim de desrespeito, logicamente, às crianças e adolescentes. Então é hora de a gente escolher bons candidatos, né? Nós temos aí já uma lista, acho que precisava até você que vai votar fazer uma seleção, né? Isso. Alguém que você conhece que realmente tem um comprometimento com a vida, né, da criança, do adolescente, quem sabe já tem até um currículo de trabalho nesta área. Alguém que possa, diante de alguns atos que ferem a dignidade da criança, esse conselheiro que foi eleito ter coragem de chamar a atenção, de cobrar, puxar a orelha, né, e não olhar quem, né? Acho que a questão é de defender o direito daquele que é vulnerável. É uma missão nobre, né, Dom Paulo? Missão nobre, porque é questão do direito da pessoa, né? Nós estamos no momento aí do Brasil vivendo essa questão da lei do aborto, né? Discriminação do aborto. Tá vendo? Então, acho que tudo... Oportuno, inclusive, Dom Paulo nos trazer a palavra da Igreja, da CNBB, dos bispos do Brasil sobre essa discussão. O aborto, aliás, é uma discussão que sempre é recorrente no Brasil, né? Nós temos alguns momentos aí que... Paulo, eu até queria dizer que não é uma opinião da Igreja. A Igreja está consciente de que a vida, no entender bíblico, ela existe da concepção até a morte natural.
Dizem que a igreja é muito fechada em relação a essa reflexão, mas na verdade a igreja nunca vai mudar a sua posição, porque é uma questão bíblica. Em defesa da vida. Defesa da vida. Entendi. Né? Então, insistir com a igreja para ser diferente, ela não vai acontecer nunca, porque não é simplesmente opinião, é uma consciência de respeito à vida. É um compromisso. Sim, é um compromisso. Aí na questão do aborto, mas que perpassa também para a questão agora de defesa da criança e do adolescente. É uma sequência, né? Desde a concepção, do nascimento, até a vida plena, né? Eu acho que a gente tem que entender muito que a vida é dom de Deus. Talvez a gente não consiga olhar dessa forma. Essa dimensão. É uma dádiva. Acho que a gente tem que respeitar aquilo que é dádiva de Deus. A gente sabe que a vida é muito ferida no mundo, né? Tanta morte, tanta violência, tanta questão de assassinato, feminicídio, essa situação toda que a gente está vivendo hoje. Mas acho que aqueles que são indefesos, nós temos uma obrigação como liderança, eu diria, de igreja, mas todas as lideranças têm uma responsabilidade para defender essa dignidade da criança e do adolescente. Muito bem. Olha, a entrevista, nós vamos retomar esse assunto sobre o Conselho Tutelar, mas eu quero aproveitar a vinda de Dom Paulo aqui, porque Dom Paulo é um arcebispo metropolitano que tem uma história de vida dentro da Igreja Católica, e antes de nós iniciarmos essa entrevista aqui, eu quero pedir licença para ele, para a gente retomar um pouco essa memória. Dom Paulo vem de uma região, de um trabalho numa região em que eu morei. Eu fui seminarista em Barretos, na Arquidiocese de Barretos, onde nós tivemos... Diocese, melhor dizendo, de Barretos. Lá não é a Arquidiocese, aqui que é. Isso mesmo, o senhor me corrigiu corretamente. Mas eu, na época, né, década de 80, convivi com Dom Antônio Maria Mútulo, que foi um dos fundadores da Rede Vida, e eu sei que Dom Paulo também participou desse momento histórico, não foi isso, Dom Paulo? Todo aquele que assume a Diocese de São José do Rio Preto, onde está a sede da Rede Vida, isso, é convidado a participar do IMBRAC, Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã, que, de certa forma, dá as diretrizes para a TV Independente de São José do Rio Preto. Sabe, são duas entidades, TV Independente de São José do Rio Preto, que pertence à família de São João Monteiro, lá de Barretos. Monteirinho, né? Monteirinho e tal. E existe agora um instituto que foi criado justamente no tempo do Dom Luciano, Dom Mútulo, não é? Esse pessoal todo, juntamente com o São João Monteiro, criaram uma entidade com um espírito religioso. Isso. E colocou, o São João Monteiro quis colocar então o canal da família a serviço da igreja. Para dizer que a Rede Vida não pertence à igreja. Tá certo? Mas ela está a serviço da igreja. Ela é uma instituição, então, independente a serviço da igreja. E eu faço parte, então, do IMBRAC, inclusive, hoje como vice-presidente. O presidente Dom Odilo, cardeal de São Paulo. Dom Odilo Scherer. Depois nós temos Dom Arani, temos Dom Fernando Figueiredo, temos Dom Valdir. Dom Arani está no Rio. Está no Rio. Tem o bispo também de São José do Rio Preto. E é interessante que agora nós conseguimos marcar um encontro com o Papa, né? Para apresentar a Rede Vida ao Papa Francisco. Vai ser dia 4 de novembro agora. Próximo dia 4. É porque o Papa Francisco todo dia está na Rede Vida. E a gente quer levar para ele um documentário, mostrar assim, a importância do canal, desse canal, que tem toda a dimensão nacional, e a presença dele ali. Interessante isso. Bacana, tomara que seja para o crescimento desse canal, né, Dom Paulo, que eu acredito em relação ao período em que foi criado, ele já cresceu bastante, né? Está no Brasil todo, né? Todo lugar que você for, tem canal aberto, né? Através da Parabola. Qualquer lugar que você for no Brasil, na Amazônia, você sintoniza a Rede Vida. Né? E é um instrumento de evangelização interessante. Muito forte, muito importante. Eu até com você que está me acompanhando, me convido, né? Toda terça-feira, 15 para 7 da manhã, eu tenho um programa lá de 7 minutos, uma coisa assim, um programa mais catequético. E já há muitos anos que eu faço isso. Que legal, eu não sabia, Dom Paulo. O que é o tema do seu
programa assim tem um tema específico ou o senhor vai variando? No momento eu estou falando sobre o 3º ano vocacional no Brasil. Mas o meu tema, que já vem há muito tempo, é sobre catequese. Há um documento hoje importante na catequese, chamado Diretório para a Catequese, certo. Que já tem muito tempo que eu estou falando sobre ele. E vou continuar depois que terminar o ano vocacional. Que é importante, é interessantíssimo. Então fica a dica para você acompanhar Dom Paulo, além dessa entrevista nossa aqui, você pode nos assistir também no YouTube. Através do YouTube nós temos o vídeo e STV Oficial. Essa entrevista vai ser postada lá, depois eu mando o link para o Dom Paulo espalhar para nós, para o Brasil inteiro, porque realmente temos um canal aqui que é educativo e por isso mesmo a gente faz questão de trazer esses temas todos aqui que são importantíssimos para a nossa comunidade aqui. Então, retomando o tema central da nossa entrevista, que é a eleição para o Conselho Tutelar. Dom Paulo, o senhor percebeu, o senhor acompanhou, como um homem bem informado que eu sei que o senhor nós tivemos alguns probleminhas na articulação, né, dessa eleição para o Conselho Tutelar. O senhor está de olho nisso também, o senhor viu, né? A gente viu assim, várias mudanças, né, nesse caminhar. Até que agora parece que está definido, né? Conseguiram, na reta final, né? Faltando uma semana. Já definiram, então, os candidatos, definiram 3 locais de votação, né? Que isso. Você pode citar exatamente. isso. A FET, a Fundação de Ensino Técnico Intensivo, Dr. René Barçan, que fica ali na Major Eustáquio, a Escola Santa Maria, lá no bairro Santa Maria, a Escola Nisa Guaritá, que fica no extremo leste de Uberaba, ali na Leopoldino, ali na região agora Manuel parece, Mendes. Paulo, acho que cada um precisa agora descobrir onde é o seu local de votação. Neste momento, nós estamos aguardando a publicação por parte do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, a listagem dos locais conforme o título de eleitor. Eu mesmo não sei onde votar ainda. Ainda não sabemos, infelizmente. Mas isso, a professora Silvana Elias, inclusive, falou também dessa questão, né? Atrapalhou um pouco o processo, porque nós podíamos estar bem mais adiantados. Aliás, ficou um período curtíssimo para fazer a propaganda, né? Exatamente. Agora nós estamos com as redes sociais em peso, né? Sim. WhatsApp, Instagram, enfim, todas as redes sociais para divulgar maciçamente, a gente levar, porque não é uma eleição obrigatória, né? Mas eu estou sabendo aí, Paulo, que a prefeitura colocou também ônibus gratuito, não é? Acho que seria interessante você não deixar de dar o seu voto nesse dia 1º, né? Isso, com certeza. E como disse Dom Paulo, é uma questão nobre que tem a ver com a nossa sociedade, com os nossos princípios e ideais cristãos, né? E por isso a gente tem a obrigação de participar. Outra coisa também, em Uberaba, nós que já temos mais de 300 mil habitantes, então nós temos três conselhos. A partir de 2024. São 3. Então, 15 conselheiros, né? 15, 5 de cada um deles. De cada conselho. É interessante, viu? Faça essa experiência, porque você está ajudando a sua comunidade, a nossa comunidade aqui de Uberaba. Agora, Dom Paulo, do ponto de vista evangélico, né? Vamos falar um pouco aí da sua expertise, que é a evangelização, a catequese, né? Como é que a gente encontra na Bíblia os parâmetros para ter uma condução do fiel cristão diante desses temas tão caros para nós, a infância, a adolescência, a educação dessas crianças e adolescentes, né? Como é que o senhor colocaria isso para nós nos parâmetros da evangelização do Evangelho de Cristo? Eu vejo que a palavra de Deus é uma palavra que envolve a todos, né? Talvez pudesse dizer assim que o primeiro objetivo da palavra de Deus seria a dignidade da pessoa humana, a vida, né? Eu já falei que a vida é um dom de Deus. De Deus, exatamente. E a palavra de Deus é justamente para ajudar a gente a viver ou colocar em prática o sentido da vida. Né? Acho que isso aí é toda a palavra, tudo que a gente vê, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente vê, está tudo relacionado à beleza da vida, à dignidade da pessoa humana, né? Aliás, até a liturgia de ontem falava muito disso, né? O Evangelho, dizendo assim que os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, que a gente tem que fazer um processo, né, de encontro com o pensamento de Deus. Ontem falava daquele dono de fazenda que chamou alguém para trabalhar de manhã, combinou com ele um salário, depois mais tarde convidou outros, no final do dia convidou outros, né? E na hora do acerto ele começa valores diferentes. Valores diferentes. Aí a gente vai entender que
o jeito de pensar de Deus não é o nosso jeito de pensar. Principalmente numa sociedade assim, muito de economia muito forte, de consumismo e tal. Quer dizer, Deus olha a dignidade da pessoa, não tanto o que ele produziu, mas sim a necessidade que ele tinha. Aquele que foi chamado 5 horas da tarde, que trabalhou 1 hora só, tinha a mesma necessidade daquele que trabalhou o dia todo. Só que Deus foi justo com todos, mas foi misericordioso com ambos, né? É aquela história, né, Dom Paulo? Tratar de forma desigual aqueles que são desiguais. Né? E aí casa também com a parábola dos talentos. Né? Que aí a gente vai entendendo como é que são os desígnios. A riqueza da palavra, né? A palavra que realmente quer olhar o sentido, a dignidade da pessoa. Né? Seu lado, eu até diria assim, a espiritualidade própria de cada pessoa. Exatamente. Né? Dom Paulo, eu queria dizer que o programa está chegando ao fim, infelizmente, nosso tempo é curto, é a metade só do nosso noticiário com essa entrevista, mas eu queria deixar o convite para o senhor participar conosco. Sempre sei que o senhor tem uns compromissos inúmeros aí na Arquidiocese, mas esteja sempre conosco e dê-nos, por favor, uma bênção final aqui para o nosso telespectador. Eu agradeço a oportunidade. Como você fala de muitos afazeres, eu já estou vindo hoje lá de Nova Ponte, né? Nova Ponte, já viajei hoje a manhã toda, né? Estamos aqui. E a gente deseja, então, para esse canal que seja fecundo, né? Que possa realmente ajudar os telespectadores na sua reflexão, porque eu vejo que o veículo de comunicação, ainda mais uma televisão, deve ser aquele que forma pessoas, né? Critérios. Eu diria formador de opinião. Né? Exatamente. E acho que é o papel seu aqui na locução. Não é fácil, mas é uma responsabilidade. Nós temos que assumir. E tendo figuras ilustres como o senhor ao nosso lado, nós conseguimos tocar isso. Que Deus, então, possa abençoar a todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos os telespectadores, todos os internautas, todos aqueles que acompanham a programação aqui da TV, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Amém. Obrigado. E STV Cidade, por nada, o noticiário da família uberabense. Estamos apresentando Jornal ISTV Cidade, Uberaba. ISTV. Nosso canal vem crescendo a cada dia e se destacando em todo o Brasil. Mais de 150 milhões de telespectadores recebem o nosso sinal através das antenas parabólicas, TV digital via satélite, TVs conectadas e TV a cabo em todo o território nacional e América Latina. A nossa programação de filmes, séries e desenhos retrô vem conquistando os lares brasileiros, que cada vez mais buscam conteúdos de qualidade para assistirem com suas famílias. ISTV, a sua TV retrô. Voltamos a apresentar Jornal ISTV Cidade, Uberaba. O ISTV Cidade traz mais informação de utilidade pública no aspecto desta eleição do Conselho Tutelar. Tema da nossa entrevista com o nosso arcebispo metropolitano Dom Paulo Mendes Peixoto. O Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o CONDICAL, publicou na última sexta-feira no Porta-Voz, que é o órgão oficial de divulgação do município, a lista com 40 nomes de candidatos ao Conselho Tutelar. Se você quiser conhecer esta lista oficial, basta acessar uberaba.mg.gov.br e você vai conferir a lista completa na publicação do Diário Oficial da última sexta-feira, dia 22. E o padre Geraldo Maia, que também esteve nos visitando nos estúdios do ISTV Cidade, fala do engajamento da Igreja Católica, sobretudo pelos seus meios de comunicação, na campanha pela escolha dos membros do Conselho Tutelar. Confira na reportagem. Alegria grande estar aqui participando deste momento, trazendo uma palavra a partir da visão social da Igreja. Eu tenho uma sensibilidade muito grande para as questões sociais, porque o Evangelho
nos leva a um compromisso social. O nosso compromisso não é só com uma espiritualidade dentro da igreja, mas também o que essa espiritualidade nos leva a assumir no meio da sociedade. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem não somente para a vida eterna, é uma mensagem que já começa aqui, que nos dá o dever e a responsabilidade de construir um mundo mais justo, mais fraterno. Por isso que há, sem dúvida alguma, uma influência muito grande da nossa responsabilidade social a partir do Evangelho. Agora nós temos uma preocupação que é menos de uma semana para uma campanha tão importante. Como é que a igreja está participando das divulgações dessa campanha? A igreja tem um interesse grande no sentido de ajudar as pessoas, animar as pessoas a participarem desse processo para a constituição dos conselhos tutelares, acreditando que seja um instrumento para valorizar o direito das crianças e dos adolescentes, para que tenham mais vida, para que tenham os seus direitos garantidos. Assim, a Igreja Católica sente essa responsabilidade de ajudar as pessoas a ter uma consciência maior desse momento que nós estamos vivendo e da responsabilidade de cada um, no sentido de escolher bem essas pessoas que foram apresentadas no processo seletivo, que foram aprovadas e que estão disputando essas eleições para a constituição dos conselhos tutelares. Temos 46 candidatos, candidatas, que merecem o nosso apoio, merecem o nosso voto, a partir do momento que a gente possa conhecer a vida de cada pessoa, o seu compromisso social, o seu compromisso cristão, o seu desejo de servir bem à coletividade. Vou pedir para o senhor fazer, então, abrindo uma exceção aqui, um comercial do seu programa na rádio, assim como as pessoas possam sintonizar também. Nós temos um programa na Rádio Metropolitana, toda quarta-feira, das 9 às 10 horas. O programa se chama Doutrina Social, um rico patrimônio da Igreja, que nós tratamos justamente dessa vertente social a que somos chamados a abrirmos-nos a partir do Evangelho, a partir dos documentos da Igreja. Toda quarta-feira, das 9 às 10 da manhã, pela Rádio Metropolitana. Olha, o ISTV Cidade, nesta semana, faz uma transmissão, uma reportagem especial a cada dia, falando sobre o Conselho Tutelar. A gente traz para você informações de utilidade pública, trazendo também as informações sobre como votar, como escolher os candidatos, enfim, é uma escolha importante, um engajamento social importante, por isso o ISTV traz para você a informação de utilidade pública. Vamos falar de esportes, ou melhor, de paradesporto aqui no ISTV, porque mães e esposas de paraatletas aqui da cidade estão empenhadas em buscar recursos para as próximas competições até o fim deste ano. E duas delas, a senhora Valéria Oliveira e a senhora Andressa Vilas Boas, falam para nós sobre esse engajamento, a feijoada que vai ser realizada neste mês de outubro, mês que vem. Para arrecadar recursos, confira na reportagem. Eu e a Andressa, a gente é muito participativa. A gente ajuda muito os nossos filhos, a gente corre muito atrás, buscando apoio, né? Temos apoio sim, porque nesse governo, né, do governo municipal, a gente teve muito apoio no paradesporto. A gente tem o apoio também da Poliana, temos o apoio da Ercileide, que se não fosse elas, a gente não estaria aqui. Poliana segurou na mão do Lucas e trouxe o Lucas, entendeu? Que é o seu filho. Que é o meu filho. E eu e a Andressa, a gente está sempre correndo atrás, né, buscando o melhor para eles, né, o suporte somos nós mesmos. E vamos agora fazer uma feijoada para o MIT de São Paulo, porque para arrecadar recursos, precisamos de muito recurso. Além do apoio que ela dá que a prefeita dá para a gente no transporte, a gente precisa de muito apoio ainda, entendeu? Mas temos
esse grande apoio, porque em outras gestões a gente nunca teve tanta visibilidade como na gestão da Elisa. Mas pode melhorar. Acredito que sim, acredito que ela vai ver essa reportagem e vai ver o quanto eu sou grata por tudo que ela fez por nós. Meu filho, o Christian, né, que foi ouro agora nessa última competição. O André, que é meu noivo, também foi prata nessa última competição. E os dois eu vou junto para poder ajudar eles na mobilidade deles lá. Pelo que você está vendo aí até agora, o apoio do município, das entidades, das empresas privadas pode melhorar, né? Ah, pode. A prefeita sempre ajuda, né? Nós, mas assim, apoio a gente não tem de mais ninguém. Se alguém quiser ajudar, né? Pode estar ajudando. Nós vamos fazer uma feijoada para a competição de novembro, que é custeada pelos atletas. E não fica barato, vai ficar em torno de R$1.000 para cada um. Então a gente tem que correr atrás disso. A data não está fechada ainda, mas quando tiver fechado você vai adiantar para nós. Vou sim. Já por esses dias a gente já fecha já os convites, que vai ser vendido o convite antes. Eu mesma que vou fazer, então eu te aviso. Mudamos de assunto no ISTV Cidade para falar sobre o início das comercializações na Pedra da Ceasa. Penúltima pedra do produtor de setembro, nesta segunda-feira, dia 25, as comercializações foram marcadas por muitas quedas de preços. As principais foram do jiló, da banana prata também. 28 produtores participaram na segunda-feira das vendas, ocupando 46 espaços na pedra lá da Ceasa, 18 produtos mais comercializados e entre eles 7 registraram quedas nos preços. Os exemplos são a banana prata, com queda de cerca de 27%, R$ 75,00 para R$ 55,00, enquanto o jiló caiu de R$ 80 para R$ 60,00, 25%, tomate de R$ 130 para R$ 120,00 a caixa, e o tomate de 130 para, ou melhor, o quiabo de 100 para R$ 90,00 e a cebola amarela, cujo saco de 20 quilos baixou de 50 para R$ 48,00. A banana nanica passou de 54 para 45 e o melão baixou de 3 na caixa e chegou a 55, ou melhor, o melão, vamos corrigir aqui a informação, houve uma redução de apenas R$ 3,00 na caixa e ele chegou a R$ 55,00 antes, ele estava sendo comercializado a R$ 58. Então está aí o melão também com redução. Os 8 hortifruti granjeiro, outros 8, mantiveram os seus preços da última semana, como é o caso, por exemplo, da vagem, R$ 100,00, a abobrinha menina, a cenoura e também a mandioca, R$ 80,00, a beterraba, 60 a caixa e o repolho, R$ 50,00 o engradado com 30 quilos. Também estáveis, a laranja pera Rio, R$ 45,00 o saco e a couve, R$ 25,00 a dúzia. As altas dessa segunda-feira, alface, mamão formosa e também a batata. E os preços seguem sendo observados, a gente traz as informações para você. As comercializações na Pedra da Ceasa serão retomadas na próxima quinta-feira, dia 28. Os trabalhos começam às 5 horas da manhã. E com isso chegamos ao fim de mais uma edição do ISTV Cidade, o noticiário da família uberabense. Jornal ISTV Cidade, Uberaba.